Demorei muito tempo para tentar fazer este vídeo, para tentar ganhar coragem, porque é um assunto muito delicado. Talvez vai interferir nas crenças e nas convicções de algumas pessoas, mas não é de todo aquilo que eu quero, não é tocar na ferida, não é fazer inimigos, não é receber críticas e assim crescer, mas sim uma partilha. Porque quando este estudo chegou até mim, eu também fiquei perplexa, não sabia, desconhecia até a pessoa que o fez, desconhecia a universidade, depois decidi pesquisar um pouco sobre isso e vi que realmente o estudo tinha bases científicas e é disto mesmo que eu vos quero falar aqui. Quero passar-vos a minha ideia, é claro que eu tenho uma ideia própria, eu vou passar a minha opinião, mas não é de toda a minha vontade trazer contrariedade, decorações, é apenas a passagem da mensagem, porque eu sou mulher, eu convivo com muitas delas e acho que é importante nós termos esta noção básica, até porque não é uma realidade absoluta, mas é importante saber. Ai meu Deus, como é que eu vou falar sobre isto? Trata-se de um estudo sobre o comportamento humano, neste caso o comportamento do cérebro masculino face a uma mulher seminua. Isto é um assunto delicado, gente. Se não quiserem ouvir, passem à frente. Eu estou nervosa, consigo sentir na minha maneira de tentar passar a mensagem que é um assunto delicado. Mas eu acho importante, até porque quando eu tentei passar isto num vídeo, penso que foi no TikTok, esse vídeo viralizou e não foi pelos melhores motivos, como devem calcular. O homem quando olha para uma mulher em biquíni. Há um estudo que prova que os homens quando olham para uma mulher com roupas mais reduzidas, quanto mais pele à mostra, melhor. A parte do cérebro que é estimulada é a mesma parte que é estimulada quando o homem olha para uma ferramenta, quando olha para um utensílio. E essa parte quer dizer que é para usar. Mas aqui é de extrema importância perceber o que é que eu quero trazer aqui. Até porque eu sou mulher, eu também me visto como uma mulher normal, gosto de ser sensual, gosto de ter a minha parte mais sexy. Toda a gente gosta, toda a mulher gosta de se sentir bem e feliz e de receber aqueles olhares de estás bonita, não é? Isso não é o que está em causa. Aqui o que está em causa é simplesmente o estudo. Mas eu tenho visto as mulheres a se valorizarem um pouco menos face ao valor que elas têm. Nós todas temos valor, mas não conseguimos calcular. Ou seja, nós colocamos o nosso valor em causa quando achamos que para nos sentirmos valorizadas temos que ter um rolo de apetrechos manhosos, do género sapatos de 14 cm, decotes até ao umbigo, mini saias que são quase mini cintos, ou seja, faz muito parte da nossa cultura de agora. As mulheres tendem a andar mais com o corpo mais exposto. E o que é que este estudo revela então? A Suzanne Fiske, que foi a pessoa mais relevante neste estudo, ela é professora, ela é psicóloga social renomada na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos da América. E ela é conhecida pelas suas pesquisas sobre preconceito, discriminação, estereotipos e percepção social, que é aquilo que nós estamos a falar agora. A percepção social, mas é mais na vertente do sexo masculino, como vê o sexo feminino. Então eu vou-vos trazer uma ideia muito básica deste estudo, a conclusão de que muitos artigos falam, e se vocês forem ver ao Google e colocarem lá estudo revela que homem vê mulher como objeto. Isto é as frases que mais se encontram na internet depois deste estudo ser lançado. Houve muitas críticas, houve muitos comentários negativos, muita gente a favor, muita gente contra, como devem calcular. Eu, relativamente a isto, eu posso me pronunciar porque eu estou na minha rede, não é? Estou no meu canal, eu posso dar a minha percepção, mas não vou expor a minha opinião nem contra nada, nem a favor de nada, mas eu acho interessante porque não deixa de ser um estudo com bases científicas. Esta senhora, ela estuda a cognição social, ela é perita nisto. Ela consegue compreender a forma como as pessoas interagem, como é que as pessoas entendem as emoções, os pensamentos, as intenções e os comportamentos sociais dos outros. E isto é importante. O que me chamou mais a atenção neste estudo foi realmente a frase de que o homem, quando olha para uma mulher seminua, o lado do cérebro que é ativado é o mesmo lado que é ativado quando ele olha para uma ferramenta e para um objeto. Ou seja,
Ele, quando olha para um objeto ou para uma ferramenta, ele sabe que é para usar aquilo. O mesmo lado é ativado na observação de uma mulher seminua. Quando vê uma mulher seminua, é para usar. Ou seja, este foi o artigo que eu li e que mais me chocou. Então foi aquela coisa que eu tenho que perceber mais sobre isto. O que é que isto quer dizer, se faz sentido, se é real. E quando fui ver, realmente confirma-se. É assim, é um estudo, não é? São centenas de pessoas, ok, mas nós somos quantos milhões neste planeta? E das minhas pesquisas eu vou-vos trazer o meu resumo. Mas para contextualizar, é importante nós encaixarmos umas com as outras e perceber que não é bem assim, como aquele artigo disse no início, que o homem, quando olha para uma mulher, quer usá-la, não é isso, mas que o fundamento, a base, tem um pouquinho disso à mistura. Como é que a Susan e a sua equipa realizaram isto? Eles pegaram em alguns participantes, algumas pessoas bem selecionadas, bem escolhidas, para serem submetidos a estes testes dentro de uma máquina de ressonância funcional, que registra todas as atividades cerebrais, todos os circuitos cerebrais. Ela mostrou que o córtex pré-motor dos homens, a parte do cérebro mais envolvida no reconhecimento, ao olhar o corpo feminino sensual desprovido de identidade, ou seja, alguém que ele não conhece ou não consegue reconhecer, ao olhar então para este corpo, os estímulos eram os mesmos que permitem reconhecer uma ferramenta, um objeto, ou seja, um objeto inanimado. Por isso é que o estudo que eu li e que mais me chocou pegou nesta frase, e como as pessoas têm tendência a olhar para um objeto, uma ferramenta e usar, então eles descobriram uma grande frase que quando os homens olham para uma mulher seminua, querem usá-la. Realmente chocante. Foi mesmo para chamar a atenção para aquele estudo. Resumindo, a área com que vem uma ferramenta é a mesma área ativada com que vem uma fotografia de uma mulher seminua. Mas ela acrescenta que o homem não tem esta atitude de maneira premeditada, não é? Ele não faz de propósito, é tudo inconsciente e é talvez aquela parte mais instintiva, não sei. Eu tenho a minha opinião, lá está, mas eu consigo perceber que quando eu saio à rua e estou um pouquinho mais sensual, ou quando alguém está a passear na rua e está com... Diferente, gente, nós conseguimos perceber quando as pessoas estão mais sensuais ou não. O sexo masculino tem tendência a colar o olhar, e cola, e por vezes não diz nada, por vezes lançam uns assobios, por vezes até dizem frases que nos incomodam, e eu acho que qualquer mulher sabe do que eu estou a falar. Não estou a dizer que são todos assim, mas ainda se sente um nível de incómodo muito grande no século XXI. Com este estudo nós conseguimos perceber que quando alguns homens fazem isto, não é de forma premeditada, não é de propósito, e é algo que eles não conseguem racionalizar. Eles fazem instintivamente. E diz mais, eles sabem que estão a olhar para uma pessoa, mas o seu reflexo é o mesmo diante de um objeto. Eu, pessoalmente, achei este tema tão interessante. Talvez se me o tivessem dito há alguns anos atrás, eu não tinha esse nível de consciência, como é normal. Mas eu consigo entender agora que muitas mulheres, muitas jovens neste caso, vestem-se de maneira sensual para cativar talvez o sexo masculino, não é? Porque nós gostamos de cativar da maneira como nos vestimos, como nos comportamos, não tanto talvez com a nossa personalidade de início, porque somos jovens e nós sabemos como é que são os jovens de hoje em dia. E como é que nós éramos também? Para cativar o sexo oposto, para cativar uma pessoa que elas têm em mente, elas querem atrair essa pessoa para elas e é legítimo, não é? Uma pessoa quando se apaixona é isso que faz. Mas do outro lado, talvez não tenha o mesmo simbolismo que ela queira, porque quando nós então nos vestimos dessa forma sensual é para atrair até nós um possível relacionamento saudável, e se calhar não é isso então que o homem vê em primeira mão quando olha para nós, uma desconhecida. Se bem que quando ela ressalta a parte do estudo em que diz desprovido de identidade, quer dizer que é à primeira vista, quando o homem olha para alguém pela primeira vez. Mas isto dá-nos a entender que quando os jovens saem para a discoteca, porque também já aconteceu comigo, e se vestem mais sensualizadas, elas vão talvez para conquistar, e os homens, quando as veem, se calhar a parte então do cérebro é para usar. Eu tento entender a parte do estudo que ressaltou isto nesta agressividade, percebi o que é que eles queriam trazer, porque nós sabemos que para conquistar
não só o corpo importa, não é? Falando aqui de amor próprio, nós temos tendência a achar que o nosso valor está naquilo que nós colocamos, como roupa, como adereço, como apetrechos, mas não, o nosso valor está em nós mesmas. Então é normal que algumas pessoas ou entidades peguem neste estudo e façam toda uma transformação para encaixar mais naquilo que eles querem dizer, de uma forma um bocadinho mais bruta, que eu senti essa brutidão, porque não é sempre que um homem olha para uma mulher para usar. E nós temos que ver as vertentes positivas disto e as negativas. E perceber que talvez estes valores possam ser passados para as gerações seguintes. Nós todos passamos por isso, não é? Nós sabemos que hoje em dia as pessoas não ligam muito a isso, sinceramente, mas eu acho que a maturidade que vai crescendo, nós vamos começando a refletir de maneira diferente. E na verdade tudo são fases, tudo passa. Mas não deixa de ser importante nós passarmos isto aos nossos futuros filhos, aos nossos amigos que têm filhas. Este estudo está aqui é para nos ajudar nessa vertente, mas eu trouxe isto a público para vocês que me acompanham, porque acho importante nós, mais uma vez, valorizarmos aquilo que realmente somos. Por isso, eu espero que tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo vídeo.